e em que a gente consegue ver cada substrato dessa parede, ó, tá vendo? Beleza, como que eu crio novas paredes? Olha que interessante. WA, né? Vou aqui no editar tipo, e aí dá para você pegar alguma como base, né? Vou pegar aqui 15 externa e vou duplicar. Vou colocar aqui 15 externa, teste. Beleza. Primeira questão são os objetos, os parâmetros aqui de fora. Então aqui vão ter descrições, coisas assim. Isso aqui, por exemplo, é o modelo aqui, é aquele que a gente tinha feito o identificador, né, tal. Na parede é estranho você preencher isso aqui, porque na verdade a parede ela é montada em loco, né? Ela não é vendida pronta. Então são coisas que o Revit ele é feito mais para fabricação mesmo, você ter coisa que tipo o gesso que você já compra, né, coisa assim. Então é umas coisas que às vezes a gente não consegue preencher certinho. Beleza. Tem aqui rugosidade, absorção, são, né, características físicas ali. E aqui vai ter preenchimento, ó, a rachura e a cor em baixa resolução. O que quer dizer isso aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, colocar, por exemplo, isso aqui, ok. E vou dar um... colocar assim, só para ficar bem diferente. Beleza. Vou desenhar aqui. Aí, você lembra, você chegou a ver essa questão da localização, não? Na hora de desenhar a parede, ó, eu posso desenhar ela pela linha externa, pela linha central, ó, da parede, ou pela linha interna. Tá vendo? Aí isso vai virar espaço, né? Vai virar espaço, exatamente. Isso para que funciona? Quando você clica aqui, se ela crescer ou diminuir em espessura, ó, é nesse local aqui que ela está travada. Ela cresce para o outro lado. Beleza. Mas o que eu acabei de mudar aqui, ó? Mudei isso aqui porque que não está aparecendo. Isso aqui é quando você coloca baixo detalhe. Aí ele mostra aquela representação mais grossa da parede, né? No momento que você joga alto ou médio, ele vai mostrar cada partezinha da tua parede. E é isso que a gente vai ver agora. Editar. E você vai ter algumas opções aqui. Então, função externa ou interna. Isso aqui é uma, né, interna e externa, tem outras coisas aqui. A gente pode, inclusive, criar novas funções. Então, essa parede é tipo... é para muro de arrimo, é muro, coisa assim, sabe? Que, inclusive, é uma coisa que eu poderia já adicionar no template. É uma ideia. Depois eu vou anotar ali. Aí vai ter aqui, ó, virar nas inserções, virar nas extremidades. O que são issos? Issos são, olha só a diferença que vai ficar aqui, ó. Issos são os acabamentos, tá vendo o acabamento aqui? Se você vira nas extremidades, ele vira aqui, ó. Se ele não vira, não vira, entendeu? É isso que fez. E nas inserções é quando você coloca uma janela, ele vai fazer aqui por dentro ou não, né? Ou você reboca a parte de dentro ou não. É isso. Normalmente a gente vira em todos as fases de acabamento. Beleza. E aqui vai ter um editar aqui que é a estrutura. Esse editar estrutura é a estrutura da parede. Então, você vai ter, ó, limite do núcleo, né? Então, tudo que está aqui dentro é o núcleo da parede, a parte mais importante ali, e a parte externa são os acabamentos. E você vai inserindo ou editando cada camada. Então, por exemplo, você tem o bloco cerâmico lá dentro, que é a lajota, por exemplo, que tem 12. Na verdade é 11,5, mas eu coloquei 12 porque tem essa variação de 12, 11,5, coisa assim. Você pode ter várias outras coisas aqui e você pode ir adicionando. Por exemplo, não é tinta de um lado aqui essa parede. Eu vou excluir aqui. Tem ó que legal que ele já mostra ali, né? E vamos supor aqui, ó. Desse lado aqui, o que eu quero colocar?
eu quero colocar uma camada, dê uma ideia aí. Uma camada daí eu coloco o material e a espessura. Ah, que legal. Vamos ver se tem EPS. Não tem, mas eu vou criar, ó. Vou criar aqui. Então, EPS. Como eu já vou criar aqui, eu já vou trazer. Olha que interessante. EPS. Vamos ver se ele vai ter. Acho que vai ter isopor. Acho que vai ter. Não, mas assim, na opção, vou colocar espuma. Na aparência não tem. Mas olha que interessante. Vou colocar só para preencher. Mas isso que eu coloquei é a aparência. Aqui eu posso criar um fator físico. Aí aqui eu vou ter, ó, quer ver? Olha lá. Ele já vai ter as características físicas. Então, eu dou 2 cliques aqui, ele foi para lá. Então isso aqui, depois se eu quero fazer uma análise, por exemplo, térmica, essa parede ela vai ter a informação de tantos, de espessura, de EPS, e ele já vai dar uma... Ele já vai saber a densidade daquela ali, então por consequência o peso, sabe? Tem todas essas coisas. O ideal é sempre fazer bem certinho assim, né? Mas não é sempre que a gente tem o tempo e o saco de fazer. Mas aqui, por exemplo, eu poderia colocar 10 centímetros de EPS, tá vendo? Uhum. E também, aí assim, lembra que a gente colocou a rachura no modo de baixo detalhe. Agora, no alto detalhe, ele vai ser a rachura de cada material. Então, por exemplo, ó, padrão de corte. No meu EPS, eu poderia colocar um padrão de corte aí. Esse aqui, né? Poderia colocar ele aqui e uma outra cor, por exemplo, um cinzinha bem claro. Ele vai ficar assim, dá um ok. Olha lá. Ele tá risquinho porque é muito de perto, né, que eu tô. E aí eu fiz uma parede. Aí tem mais uma coisinha antes de vocês testarem. Esse jeito a gente faz telhado, faz piso, tá? Sempre aqui, editar e tem as funções. Aí na parede, pouca gente sabe, agora é a parte avançada, tá? Então aqui, ó, pouca gente sabe disso aqui. Você muda a vista aqui para corte. E aí abrem novas coisas aqui, ó. Nessas novas coisas, você pode adicionar, por exemplo, você pode fazer várias coisinhas aqui. Isso aqui vocês não vão precisar repetir não, tá? Que é meio avançado. Mas você pode, por exemplo, extrusão por percurso, adicionar uma coisa de algum perfil. Então, por exemplo, eu posso fazer a parede, eu não preciso colocar uma borda nela, de piscina lá, lembra? Ou mesmo um rodapé. A minha própria parede pode ter um rodapé. Ó, dentro da parede, né? Então eu coloco aqui, nem vou colocar material, mas né, ele corta ou não, ele é cortável, né? Colocar aqui, aí o que ele vai fazer? Ó, ele vai vir aqui, tá? Então aqui o deslocamento eu vou colocar 15, né? Acho que aqui, 15. Não. Então, tá. É a distância da base. Aqui, ó. Isso aqui, 15. É 20, então. Então eu já posso fazer a minha... Não é 20, mas deixei. Beleza. Por exemplo, esse EPS aqui poderia ser um revestimento cerâmico. Revestimento cerâmico geralmente não vai até o teto, ele vai até o forro. Então eu posso vir aqui, dar um modificar, clicar nisso aqui e destravar.
Depois vou mostrar aqui o que acontece com isso. E uma outra coisa legal é o friso. O friso é o contrário do rodapé. Ele, ao invés de fazer o rodapé para fora, ele come a parede um pedaço. Então eu poderia também jogar um perfil aqui, né? Por exemplo, jogar esse aqui. Vamos ver, ó. Vamos ver aonde que ele apareceu aqui. Ó, ele está aqui embaixo. Vou colocar aqui uma distância de 1 metro. Eu posso adicionar vários, né? Então, ele já pode vir, ó, automaticamente com o friso. Eu vou dar um OK. OK. Olha que interessante que ficou essa nossa parede. Aqui, ó. Tá aqui. Olha lá. Ela tem um friso recortando e ela já tem o rodapé. E aquele que eu coloquei para ele não ficar preso aqui em cima, olha que interessante. Aqui tem a distância da extensão superior. Então eu posso colocar aqui menos 30. Vamos supor que se fosse um forro rebaixado 30 centímetros. Ó. Isso é o máximo de parede que você vai fazer. Então, a parede é bem interessante assim. Você tem também algumas opções de parede empilhada, né? Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente pode usar uma tal de parede empilhada. Ó. Essa aqui. O que é essa parede empilhada? Você pega vários tipos de parede e coloca uma em cima da outra, com uma medida já fixa. Então, por exemplo, uma parede empilhada, tem gente que usa para fazer assim, a parede do térreo já com a viga baldrame na parede. Mas eu não gosto, sabe? Mas é uma opção. Ou, por exemplo, aquele tipo de parede que vai até a metade e da metade para cima é diferente, sabe? Dois materiais, coisa assim. Você pode fazer assim. Mas beleza. Então, entrem lá, criem uma nova parede duplicando alguma, né? Colocando espessuras diferentes, materiais diferentes e rachuras diferentes.